Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Cláudia, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e hoje nós vamos fazer uma live falando sobre a violência doméstica e vamos trazer a doutora Vilma Botassin para falar um pouco com a gente. Olá, Verônica, tudo bem? Beijos da sua mamis. E hoje a gente vai falar dessa violência doméstica, mas nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. Nós vamos falar como que acontece, né, essa violência doméstica. Da violência doméstica, ela não se dá somente com as mulheres, né? Nós temos a violência contra o homem, contra as crianças, contra os adolescentes, contra os idosos, né? Então, a violência doméstica, ela acaba abrangendo a todos neste sentido. Olá, Vilma, boa tarde, minha amiga, Oi, tudo bem com você? e você? Tudo bem, Tudo bem? graças a Deus. Hoje eu nem coloquei fone, mas deveria de Ai, colocar. Olá, Marília, boa tarde, seja bem-vinda. Pois é, então hoje nós vamos tratar aí de um assunto que é muito importante. Nós vamos falar sobre a violência doméstica, como evitar, né, os desgastes da convivência diária, né? Lembrando que a violência doméstica, ela traz marcas muito profundas, né, a quem sofre, né, essa violência. E muitas mulheres, elas acabam se calando diante do seu agressor por conta do medo, né? O medo é muito, é um meio de defesa, porque a gente não sabe com quem a gente vive e se chegou a esse ponto, é muito complicado. Queria só fazer um parênteses aqui com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Eu não quero falar em questão de raça, cor, religião e nada, mas onde uma pessoa sofreu, né, uma agressão e acabou perdendo a vida de uma forma muito injusta, independente de cor, raça, religião, condição financeira, é um ser humano que sofreu uma violência, né? Então, doutora Vilma, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da violência doméstica. Boa tarde. boa tarde. Meu nome é Vilma Botassin, sou psicóloga cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia, reabilitação cognitiva e aprimoramento em psicologia hospitalar. E a gente vai falar um pouquinho sobre a violência. Por que tanta violência? Por que tanto ódio, né? Por que tanta raiva, né? Então, mas assim, é isso que você falou relacionado ao que aconteceu nos Estados Unidos. O que ocorre, na verdade, assim, é o ódio que as pessoas têm umas pelas outras e a impulsividade com que ela age diante do outro por ter cometido algo errado. Então, isso é algo que é algo muito danoso para a sociedade, para a humanidade. As pessoas não deveriam ser tão violentas umas com as outras, né? Se a pessoa comete um erro, ela tem que pagar pelo preço. Foi uma escolha dela, mas a tal ponto de cometer uma violência, eu acredito que isso assim é algo muito ruim, que vai ficar uma marca, né, para a sociedade, para a humanidade, né? E É aí eu fico verdade. pensando que na verdade essa violência é, seria primeiro a falta de amor pelo próximo, né? Independente de quem ele seja, a gente tem que ter amor, ter compaixão pelo outro, né? Mas Sim, nós vamos nos da violência e desse relacionamento dentro do âmbito familiar. A gente pode até, há algum tempo, falar de ansiedade coletivo, né? As pessoas agem de formas erradas, tal, e se um faz uma coisa, o outro faz, aquilo vai desencadeando todo um processo de violência na comunicação, de violência verbal, na violência física. Então, mas aí a gente hoje vai ter dentro do âmbito privado, certo? tá. Deixa eu falar aqui um pouquinho, doutora Vilma. Nós vamos falar na questão, então, né, da violência doméstica, mas na questão
familiar. Enquanto nós somos jovens, né, que nós estamos ali namorando, curtindo e tal, então a gente sempre quer estar juntos, né, já pensando aí no casamento, vivenciando aquele amor, aquela paixão, né? E a afetividade nesse período é muito grande, né? Então, o carinho, a atenção, a felicidade, a alegria, né, de estarmos próximos daquela pessoa que a gente gosta, né? Então a gente fica naquela ansiedade, então a gente não vê a hora de casar, de morar junto. Não é nem a questão de casar com festa, igreja, culto, não é isso, mas o casar para estar morando juntos, né? E quando acontece essa junção, né, desse casal no primeiro ano de casamento, de vida de casamento, é uma adaptação a dois, né? Então tudo é lindo, tudo é maravilhoso, o amor é lindo, mas também começam as descobertas, né? Porque até então, enquanto você só de vez em quando se encontra, não passa a conviver no mesmo teto, tá tudo muito lindo. Mas quando a gente passa a morar junto, começam as descobertas. Por que que a gente só descobre com quem realmente estamos juntos quando passamos a viver juntos? Como que a psicologia vê isso? Como é que a psicologia enxerga isso, essa questão? Porque assim, olha, homem deixou pai e mãe, uniu-se a uma mulher, não é? E eles querem formar um lar, não é? Então isso a gente sabe. Quer ter filhos, quer ter uma casa, um canto, certo? E aí para poder ter aquela convivência harmoniosa. Só que assim, cada pessoa traz o seu 50%, não é? Ele tem a parte da genética, ele tem a sua personalidade, ele tem o seu temperamento, certo? Ele tem o seu temperamento. E aí, diante disso, o que que acontece? Ao se casar, você se junta com a pessoa e você, após a festa, após todo aquele convívio de algum tempo, o que que vai acontecer? Vai acontecer que um vai conhecendo o outro. E ao se conhecer o outro, ele vai descobrindo a personalidade, ele vai descobrindo o temperamento, ele vai descobrindo algo que ele não conhecia. Tem casais que moram junto, que namoram 5, 6 anos, e depois, quando casa, se separa. Por que que ele se casa e se separa? Por quê? Porque um não conhece o outro, eles não se conhecem, não é? Porque assim, quando você começa a viver com a outra pessoa, você começa a ver o comportamento dela, o afeto dela, o humor dela, o jeito como ela é. E aí é onde começa a haver os conflitos por conta, porque eles precisam se entrosar na comunicação. E muitas vezes essa comunicação não há um entrosamento, sabe? Não há uma empatia. Porque assim, quando você visita a sua noiva, é uma coisa. Quando você visita o seu noivo, é uma coisa. Mas quando você convive no mesmo teto, dorme na mesma cama, tem um relacionamento íntimo, quer dizer, você começa a conhecer o outro como o outro é. Porque o outro vai estar agora os dois juntos num habitat comum. E aí, ao estar nesse habitat comum, você vai descobrindo coisas que você não sabia. E aí, quando você, por exemplo, quando você vem na terapia de casal, a mulher fala assim, mas eu não conheci meu marido, namorei 6 anos, mas eu não conheço. Aí o homem fala, mas eu não conhecia a minha esposa, entendeu? Então, você vê que, na verdade, é a comunicação que vai atravancar essa relação. Porque as pessoas acham que, assim, que é só o relacionamento sexual que vai unir o casal. Não é. A primeira coisa que vai unir o casal é o amor, tá? O afeto. Só que assim, a comunicação dos dois é que vai fazer com que haja uma empatia e uma relação familiar. Então é aí, porque assim, o que a gente vai tentar discutir aqui, conversar um pouco, que na verdade a violência doméstica, ela começa muito antes, porque a pessoa, ela dá sinais de comportamentos muito antes de casar, muito antes de morarem juntos. Só que a pessoa nunca se deu conta por conta desse amor. Uhum.
Então, eu vejo assim, né? Tem muitos casais que acabam se desmanchando, né? O casamento, se separando, e a maioria deles é por uma questão, às vezes, até de não ter o filho. Então, acredita que não tem aquela responsabilidade, né? Com o outro. Então, quando se tem os filhos, já fica mais difícil de haver essa ruptura, né? Então, assim, as discussões, as brigas, os xingamentos, né? Isso é um dos tipos de violência, né? Mas, assim, quando que realmente a violência tem início? E o porquê de tanta violência? Eu quero dar uma boa tarde para Geise. Boa tarde, querida, seja Oi, bem-vinda. Gelsi, tudo bem? Tudo bem, Ah, é querida? Seja Gelsi! bem-vinda. É É Gelsi! Gelsi. É, seja Oh, bem-vinda. É, seu som tá baixo, Cláudia. tá baixo? Tá, É porque eu tô longe, eu não tô com fone. Eu vou colocar o fone, mas pode ir falando, tá bom? tá. Meu som tá bom? Tá ótimo. Tá. Então, assim, deixa eu te falar, você perguntou quando que começa, né? Então, na verdade, a violência, ela é um problema social, tá? E aí, assim, ela afeta praticamente toda a sociedade, atinge de uma forma continuada, tá? Se a família se ela gerou, ela tem crianças, e ela vai sendo criada naquele ambiente, né? Naquele ambiente em que há uma agressão familiar, de pai, de mãe, no relacionamento, no conflito, o que acontece? Isso a criança vai internalizando, ela vai internalizando. Então, a violência, ela começa na comunicação. Sabe aquela pessoa que tem pouca tolerância um com o outro, sem paciência nenhuma? Pode até se gostar, mas eles não têm paciência um com o outro, tem uma baixa tolerância à frustração em relação ao outro, entendeu? Sim. Então, na verdade, ela começa muito antes, é na comunicação. Não é na hora que já está batendo, já está arrebentando, porque quando começa a bater, a falta de respeito, o xingamento, houve um princípio. E esse princípio é a linguagem, entendeu? É a linguagem. A linguagem falada, porque a nossa primeira coisa, lá para os 9 meses, 10 meses, a criança começa a balbuciar, ela começa a aprender a falar, né? Então, assim, quando a gente faz a avaliação, quando foi que começou a falar? Ela vai falando. Então, a fala é a forma de nós nos expressarmos para o mundo, não é? Então, onde começa? Começa na linguagem, né? Na linguagem. Como eu trato o outro, como eu me relaciono com o outro, como é a minha fala. É a mesma coisa. A fala é assim, a palavra é como uma flecha lançada, ela não tem volta, não é? Então, tudo isso começa nessa linguagem, não é? Então, ao começar essa linguagem em que é atravessada, em que ela é mal vista por conta de uma irritabilidade, por falta de tato, é onde começa essa violência. Então, a pessoa pensa assim, a violência começou porque ele me bateu. Tá, ela começou porque a minha mulher fez isso comigo. Eu já atendi homem que apanhava da mulher. Assim como tem mulher que apanha de homem. Mas quando você começa a ler começa a fazer uma leitura de toda a história de vida da pessoa, você percebe que a violência ela já vem muito antes. Não foi naquele momento. Aquele momento é o que culminou o ato agressivo, né? Mas esse ato agressivo ele começou antes. É na relação um e outro. Não é? Essa falta de tolerância. Então, na verdade, a violência doméstica começa na comunicação. Entendi. É aquilo que você disse, a gente tem que pensar que não são só as mulheres que sofrem, né, com essa violência. E eu tinha até começado a live falando sobre isso, então sobre as crianças que passam por isso, os adolescentes, os idosos, homens também, né? E o que né, as pessoas, no caso, devem fazer? A mulher, por exemplo, ela pode ir na delegacia fazer uma denúncia, né? Mas isso também assusta, porque ela não sabe qual vai ser a atitude do agressor, né? E
a maioria das pessoas, elas não fazem por ter esse vínculo muito próximo, né? Será que se a pessoa não conseguir essa ajuda num órgão como a polícia, né, a psicologia, a terapia, ela pode auxiliar nesse primeiro momento? Então, na verdade, assim, a pessoa ela vive numa codependência. Codependência do agressor, né? Ela tem medo do agressor, é uma questão de amor e ódio. Eu amo, mas ele vai ficar bonzinho, sabe? Quem bate a primeira vez, vai bater a segunda. Ele é reincidente. Quem bate, quem xinga, ele vai xingar novamente. Então, na verdade, a terapia ela vai ajudar na relação em que possa ser tratado os dois, tanto o homem como a mulher. Não adianta só a mulher ser tratada. Se ela quer continuar com aquele companheiro agressor, aquele homem também tem que ser tratado, entendeu? Então, na verdade, muitas vezes, assim, ele não quer ser tratado. Então, mesmo que ela seja tratada, ela precisa melhorar essa autoestima. Precisa melhorar essa autoestima dela. Mas, assim, se ela quer melhorar essa autoestima, se ela quer ficar bem, mas que adianta ela ficar bem se a pessoa com quem ela convive e ela, segundo ela ama, não quer se cuidar. Então, por mais que ela se cuide, que ela se trate, ela não vai conseguir mudar o outro porque é uma escolha, certo? Então, a pessoa que maltrata a outra, que judia da outra, que bate na outra, o que ela sente? Ela sente como que o outro fosse propriedade dela. Só que ninguém é propriedade de ninguém, certo? Então, essa pessoa não tem o respeito pelaquela outra pessoa. Então, assim, quando uma pessoa não tem respeito pela outra, essa pessoa que é desrespeitada tem que ter amor próprio. E saber, peraí, será que eu mereço viver nessa condição? Será que eu mereço ser maltratada? Será que eu mereço ser xingada? Será que eu mereço ser humilhada? Entendeu? Então, assim, chegar à conclusão de que, assim, eu mereço muito mais que isso, não é? Então, a pessoa, ela se torna codependente, melhor com ele, pior sem ele. Isso não existe, entendeu? Tem muito porque a pessoa precisa ela precisa melhorar a sua autoestima, ela precisa melhorar a sua maneira de ser, não é? Porque se aquele agressor não quer mudar, ou aquela agressora não quer mudar, não dá para conviver com uma pessoa assim. Porque, na verdade, essa pessoa que é agredida, que é humilhada, que é pisada, ela vai adoecer mentalmente, certo? Então, a partir do momento que a pessoa ela tem que ter a consciência que a terapia vai ajudá-la a se encontrar. É diferente. Mas a escolha quem faz da vida dela é ela. O terapeuta, ele não faz escolha nenhuma. Simplesmente, ele ajuda com que a pessoa consiga interpretar o que está ocorrendo na vida dela. É diferente. Mas a escolha quem faz é a pessoa, né? Porque não adianta... o meu terapeuta falou... Não, o terapeuta não fala nada disso. Simplesmente, ele faz você compreender a situação. E você faz uma leitura. E essa leitura vai fazer você ter a tomada de decisão. Certo? Então, assim... as mulheres, muitas vezes, pelo amor... Elas acham que, tanto mulheres como homens, que vai conseguir mudar a outra pessoa. Gente, personalidade não muda. Temperamento não muda. Não é? Mau humor não muda. Caráter não muda. A pessoa é que tem que mudar no sentido de assim, poxa, eu estou agindo errado. Né? Caráter é o quê? Caráter é o discernimento entre o certo e o errado. Ela pensa, puxa, estou agindo errado com a minha esposa, estou agindo errado com o meu marido, entendeu? Então, assim, é a pessoa que vai ter que ter esse discernimento. Ela que vai ter que melhorar. Então, tem pessoas que na verdade, elas assim, já tem um estudo sobre isso, que elas, para terem um bem-estar, gostam de viver em conflito, entendeu? Gosta sempre de estar brigando, porque aquele brigar traz um bem-estar para ela. É uma coisa muito doida, né? Só que às vezes o outro não consegue se sujeitar a esse tipo de comportamento, não é?
Então, tem gente que gosta de brigar, tem gente que gosta de luta livre, tem gente que gosta de várias coisas. Agora, tem gente que gosta de ver em conflito, né? Sim. Para dar um bem-estar. Se não tiver em conflito, não vai adiantar, não é? Entendi. Agora, a gente poderia dizer, né, de toda essa questão, que esse início de violência começa com as pequenas brigas, com as pequenas discussões que não são resolvidas. Sim. Na verdade, porque na verdade é assim, nós temos o nosso lobo frontal, que é onde nós temos a tomada de decisão, certo? É a função executiva. Diante de um problema, nós temos que resolver. Só que o que acontece hoje em dia, as pessoas não resolvem. As pessoas brigam, as pessoas xingam, mas não resolvem. Então, eu percebo, assim, você acha que você viu também o grande índice de violência doméstica por conta da pandemia, tá? E aí a gente pergunta, por quê? Primeiro, as crianças estão em casa, certo? Uhum. E aí, assim, primeiro as crianças ficavam o tempo todo na escola, tá? E aí, o pai e a mãe trabalhavam o dia inteiro. Então, eles não pertenciam àquela dinâmica do dia a dia, só no final de semana, tá? Agora, você tá 24 horas dentro de casa e você tem que fazer o home office, tá? A criança, ela vai querer ficar junto do pai e junto da mãe, tá? Porque para ela, tudo é uma novidade. Aí, assim, a responsabilidade é sua de cuidar dele, a responsabilidade é sua de cuidar dela, entendeu? Aí começa as pequenas discussões. Poxa vida, eu também estou no home office, por que você não lava a louça? Por que você não faz tal coisa? Então, são Por que pequeninas você não me coisas. ajuda? Isso! Por que você não me ajuda? Então, são sutilezas que acontecem, que começam as discussões. Aí um fala um palavrão, o outro fala outro. Aí onde eu falo assim, que as palavras tinham que ser polidas, sabe? Por que você não arrumou a cama? Aí começa assim, aquela forma de falta de tolerância um com o outro, né? Oi, filha, tudo bem? A Ingrid entrou. Ela, a Ingrid Então, entrou. Boa tarde, Ingrid. Seja então assim, bem-vinda. aí ficou aquela falta de tolerância, porque um não tem a paciência com o outro, né? Nas pequenas coisas. Então, assim, quando a gente fala assim, quando a Bíblia fala assim, uma só carne, é que um tem que estar. É na forma do comportamento, é na forma da linguagem, é na forma da comunicação, é na forma do bem-estar. Como eu estou feliz de estar com você aqui. A gente nunca ficou tanto tempo junto. Como é bom a gente estar em família. Então, esses pequenos atos, essas pequenas coisas que fazem muita falta. Além dessa convivência, tem a questão financeira, não é? Então, assim, salários diminuíram, foi cortado os salários. Tem pessoas, principalmente da aviação, que eu tenho conversado, em que ficaram 3 meses sem receber. Aceitaram para não ficar desempregado, entendeu? Por quê? Porque não está tendo viagem, não está tendo turismo. Então, você vê quantos segmentos do mercado estão defasados. Olha, segmento da aviação, segmento de lojas, né, do varejo. E aí você vê quantas pessoas muitos foram mandados embora, da indústria que agora começou a se reaquecer novamente, não é? Da indústria automobilística começou a reaquecer a passos de tartaruga, e na verdade agora isso aí só praticamente lá para o ano que vem, para nós restabelecermos tudo que nós tínhamos antes, isso vai demorar uns 2 anos, não é? Então assim, e a quantidade de pessoas desempregadas, eu acho que está trazendo uma angústia, mas uma angústia tão grande, porque está faltando o suporte financeiro para a pessoa poder sobreviver. Antes ela podia comprar uma pizza no final de semana, antes ela podia ir no shopping, antes ela podia sair para algum lugar, agora ela não tem mais um cinema, ela só tem Netflix, Sim, não tem mais a ela não tem, diversão, não estou né? fazendo Fica em propaganda, casa. não é? Então você tem que ficar em casa. Então, dentro de casa, você precisa se reinventar. E aí é onde acontece a escassez do alimento, a escassez dos bens comuns, sabe? A escassez do dinheiro. Eu nem diria do alimento, mas assim, de comer algo assim especial que você poderia comer num restaurante, você não pode ir mais. Então, a escassez do alimento que assim, ainda bem que o governo deu
deu esse suporte, né? Que, na verdade, embora seja pouco, mas é o que pode ajudar muitas pessoas. Só que, assim, tem pessoas que não estão empregando esse dinheiro da melhor forma, né? Daria para comprar algumas cestas básicas e tal, mas tem pessoas que não estão fazendo isso. E aí vai faltar, né? E aí, assim, a falta de administração nesse pouco que você tem. É aí onde eu falo para você, a escassez. E aí, quando você vê na Índia, na África, que eles vivem com $1, não é? É cruel, não é? E aí você vê assim, ainda bem que o governo está dando um suporte para essas pessoas. Tem ambulantes, tem pessoas que são autônomas, né? Que vivem da renda, pessoas que vivem, trabalha hoje para comer hoje, não é? E não tem um fundo de caixa, por mínimo que seja, e a gente vai falar qualquer dia sobre isso, sobre essa questão em que a gente tem que aprender a economizar mesmo diante da dificuldade, no mínimo, nem que seja 20, 30 reais, você tem que ter aquele pouquinho para uma eventualidade, para uma medicação. E aí, assim, é difícil, mas a gente tem que fazer a contabilidade do prego, né? Eu vou gastar aquilo que... Eu vou gastar isso com essa quantia que eu tenho. Eu não posso gastar mais. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, pela falta dessa administração, vai se enfiar em cheque especial, vai se enfiar em dívida. E aí, onde vai ver mais esse conflito familiar por conta dessa má administração, não é? E aí, assim, você fala assim, você fala isso porque vocês não estão entendendo. Gente, a gente trabalha com comunidade e a gente vê. Então, assim, muitas mulheres, elas trabalham, são diaristas, né? Sim, e aí você vê, a gente trabalha com todas as classes sociais, e a gente vê que elas trabalham para ajudar no orçamento doméstico, são chefes de família. E aí a gente vê que, na verdade, há um sofrimento. Não vem falar pra gente que não tem sofrimento, porque tem. A gente tem contato com essas pessoas, porque a gente atende na comunidade, a gente faz palestra na comunidade, a gente atende famílias, e a gente vê a falta. E isso vai gerar a briga, isso vai gerar o desentendimento, isso vai gerar a falta de comunicação, certo? E vai gerar uma baixa estima. E a infelicidade, aí onde vai gerar aquele estresse, que nós já falamos isso numa outra live, vai gerar o estresse, vai gerar a ansiedade, vai gerar, além da ansiedade, depois vem uma depressão, depois vem o quê? A falta de respeito. Por isso que eu falo que tudo tem a ver com o respeito, não é? A gente não tem, mas vamos lutar para conseguir alguma coisa, entendeu? E aí as brigas começam por aí. Então, existe um motivo específico para haver uma falta de comunicação na atual Constituição que a gente está vivendo, na atualidade. Mas isso não justifica a falta de respeito, a falta de atenção, a falta de afeto, a falta de carinho, sabe? Então, assim, vocês podem até achar, quem está entrando, um assunto chato, mas é o que a gente vivencia na clínica, é o que a gente vivencia nas pessoas. A tristeza no rosto das pessoas. Oi, Vilma, travou. Olá. Será que foi aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, voltou ou caiu? Caiu, agora voltou. Então, eu estava falando assim, Cláudia, que na verdade vai haver uma epidemia de saúde mental, não é? Em que as pessoas elas vão ficar, elas já estão muito abaladas, tanto por o que está acontecendo, que é um problema geral no mundo inteiro, certo? Mas assim, além do problema externo, esse contexto, nós temos o contexto privado, não é? E nós temos o contexto externo também, não é? E aí, o que acontece? Nós vivenciamos esse adoecimento global, tá? E a gente não conseguiu encontrar ainda uma medicação efetiva. Aí fica, isso vai fazer bem, isso não vai fazer bem. Então, existe uma luta entre... De novo, travou, não. Existe uma luta constante para descobrir
à medicação. Não é? Ô, Vilma, você um pouquinho antes, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão financeira. A constituição do casamento hoje, ela mudou em alguns aspectos, né? Então, se a gente fazer um comparativo, casamentos de 50, 60 anos atrás, oi, travou o seu? Oi, Vilma. Oi. Oi, voltou? Voltou. É a Tá. internet. É a sua internet ou será que é a minha? Eu não sei, porque a minha, os Eu meninos acho que é a estão aqui sua. jogando aqui. Será? Bom, vamos lá. A gente, se for fazer um comparativo com... Oi? Deixa eu tentar. Oi. Voltamos. Fale. Conectada aqui. Bom, se a gente for fazer um comparativo com casamentos que aconteceram há 50, 60, 40 anos atrás, ele tinha uma configuração, né? Então, o homem que era o que trazia condição financeira, né? O que trazia dinheiro para casa. Com o passar do tempo, né? A mulher começou a ganhar mais independência, começou a estudar, começou a entrar no mercado de trabalho, né? Então, colocando os casamentos de hoje, né, de 20, 25 anos, a gente vê uma outra configuração. Então, eu não tenho mais aquela do lar. Eu tenho uma mulher que ela é advogada, eu tenho aquela esposa que é administradora, eu tenho aquela esposa que é médica, ou seja, as mulheres ganharam grande parte aí do mercado de trabalho. Então, essa questão financeira, da composição do dinheiro financeiro dentro de casa, ele ficou meio que dividido, né? Então, o homem paga algumas coisas e a mulher é responsável por pagar outras coisas. Então, houve uma divisão, né? Então, as mulheres, né, estão com mais autonomia e tal. Quando chega essa questão do Covid-19, onde os dois, né, precisam ficar em casa, o que acontece? Dos dois lados, essa condição financeira ela despenca, né? E, de repente, as contas começam a pingar de uma maneira, se não tiver essa reserva, realmente dá um pane para os dois, né? Então, assim, o que eu percebo? Acontecem as discussões. Ah, mas eu preciso pagar isso. Não, mas isso aqui que eu pago tem prioridade. Ah, mas aquele outro tem... Entende? Então, assim, quando realmente envolve a questão do dinheiro, as brigas, elas se tornam mais intensas, né? Eu já tive alguns amigos que tinham essa questão de divisão financeira e, assim, era muito complicado, né? Parece que são duas pessoas que dividem a casa e não que compõem uma casa, né? Eu acho que... A questão dessa quarentena, ela veio mostrar, né, quem realmente nós somos, né, e o que estamos fazendo aqui. Então, por um lado, aumentou a violência doméstica, mas, por um outro lado, também pode ser que alguns casamentos estão se fortificando, né, estão, assim, de uma certa forma, tentando enxergar o outro, né, e tentar continuar o caminho aí. Não, peraí, vamos pensar, vamos refletir, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Então, a questão de você comentar que é preciso ter a calma, é preciso ter a paciência, se colocar no outro, é em todos os sentidos, né? Não só apenas em pensar assim, não, mas ela me xingou, ela não me entende, ela também não faz o lado dela. Não é assim? Eu vejo por esse lado. Eu não sou psicóloga, né? Mas eu entendo que o casamento, ele está dividido. Eu não vejo o casamento como uma união, eu vejo
dividido, divisão. Ele trabalha, eu trabalho, a gente tem filhos e a gente sustenta uma casa. A gente, né? Não nós sustentamos, né? Então, isso que você falou é bem relevante. Então, houve uma divisão mesmo. Essa nova constituição familiar é que, assim, existe o meu dinheiro, existe o seu dinheiro, sabe? E que, na verdade, não deveria ser. Então, assim, por exemplo, se o homem ganha menos que a mulher, então, assim, eles deveriam sentar e falar assim, olha, você vai pagar proporcional ao que você ganha, entendeu? Então, os dois juntos, fazer com que o dinheiro dos dois possa para bancar a casa, não é? Caiu ou é a minha internet? Internet tá complicada. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá conectado. Tá conectado. Bora! Então, na verdade, assim, o que acontece? Por exemplo, se um ganha mais que o outro, então fica sempre naquela defensiva, eu ganho mais, então você ganha mais, tem que pagar mais. Mas eu penso da seguinte forma, a gente tem que agir de uma forma em que, assim, seja proporcional, você vai pagar proporcional àquilo que você ganha, certo? Eu sempre, quando trabalho com terapia de casal, o que eu falo? Gente, vamos trabalhar com a contabilidade do prego? Vamos ver o que eu gasto? Vamos fazer uma agenda? Eu gastei tanto, 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 tanto. Então, assim, haver uma transparência na relação marido e mulher. Quando não há uma transparência, fica um sempre desconfiando do outro, não é? Então eu falo assim, que na verdade começa a haver a falta de respeito, tanto na questão financeira, quanto a questão financeira, hoje em dia influencia demais na questão emocional. Sabe, é algo que você não imagina como influencia. Então, principalmente hoje em dia que nós estamos vivendo, tem marido que não quer dar dinheiro para as coisas básicas da mulher, porque às vezes a mulher gosta de se arrumar, ficar bonitinha, para ela e para o marido, né? Mas ele não quer ajudar ela a fazer. E às vezes ela tem que cuidar dos filhos. Antigamente o homem trabalhava e ele conseguia abarcar com aqueles 5, 6 filhos. Hoje em dia não acontece isso. Por quê? Hoje em dia, nós vivemos um mundo capitalista. E nesse mundo capitalista, nós temos é diferente. Então, as pessoas se tornaram consumistas. Elas não vão ficar satisfeitas só com aquilo, certo? Então, ela quer coisas. E muitas vezes, se a família é grande, eles querem comida. Não é? E eles querem o básico. Então, a questão financeira tem, hoje em dia, em 2020, é algo que está pesando demais. E enquanto marido e mulher não sentar para conversar e, assim, dispensar as palavras desrespeitosas, dispensar os xingamentos, dispensar e saber se colocar no lugar do outro, não vai haver paz. Porque o que nós estamos falando aqui é da comunicação, nós não estamos nem falando da agressão. A gente está falando de algo que antecede a agressão, que é a comunicação. Então, essa comunicação tem que ser na parte financeira, na parte emocional, na criação dos filhos, sabe? Na questão espiritual também, na relação espiritual, na comunhão que eles têm que ter com a crença que eles têm, para que só assim possa haver harmonia. Então, se não houver todo esse engajamento entre um e o outro, as coisas não funcionam, sabe? Não funciona. Tem que haver um engajamento entre marido e mulher nessas questões que são primordiais. Senão vai haver xingo, haver falta de desrespeito, vai haver a violência. Primeiro começa a violência verbal, depois a violência emocional, começa com os xingamentos, depois aquela pessoa começa a ficar muito triste, muito aborrecida, ela vai desenvolver uma dor de estômago, ela vai desenvolver uma série de situações que vai afetar a saúde física dela, a saúde física e a saúde mental, não é? E isso vai trazer para ela um sofrimento que vai trazer um adoecimento. Sabe aquela pessoa que engole muito sapo porque não pode abrir a boca? Isso traz um adoecimento, sabe? E aí onde eu falo assim, olha, vamos fazer a escrita terapêutica, aí você vai jogando tudo para fora ali, escrevendo tudo que você está sentindo. Porque às vezes é muito difícil falar, né? Então escreve, vamos escrever, porque sai, acaba saindo.
Você falou uma coisa muito importante também, a questão dos filhos, né? A gente sabe que as crianças aprendem por imitação, né? Então, se eu tenho essas crianças pequenas vivenciando toda essa questão de xingamento, de discussões, isso vai ser reproduzido mais para frente. Ah, mas eu tenho filhos que já estão na fase da pré-adolescência, na adolescência. Isso também vai trazer para eles uma questão de uma forma até inconsciente, né, Vilma? Ah, meu pai fazia isso com a minha mãe fazia isso com o meu pai, então vai reproduzir isso no futuro. Então, uma questão que seria muito importante também de ser colocada aqui, que ao ter essas discussões, não discutir na frente de ninguém, vai para o quarto, discute no banheiro, mas não na frente das crianças, dos seus filhos, dos adolescentes, dos idosos. Porque os idosos, por exemplo, tem casais que traz o pai ou a mãe para morar junto, porque é sozinho, é viúvo, né? Isso traz um desconforto, isso traz um mal-estar, né? E não deixa de ser uma violência contra eles também, contra as crianças, né? Você está colocando para eles que no futuro eles vão reproduzir, os idosos vão sofrer, podem entrar numa tristeza mais aguda, né? Acabar desencadeando ainda mais a depressão, que a gente sabe que os idosos têm essa questão da depressão, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado em todos os aspectos, em todas essas questões, né? Com certeza. E, na verdade, assim, muitas vezes, o que tem a ver, assim, sabe aquela pessoa impulsiva? Uhum. Às vezes ela tem um TDAH, então ela é impulsiva nas palavras, né? Então ela é impulsiva. Então ela xinga, ela grita, aí ela pede desculpa, sabe? E aí, assim, ela é intempestuosa. Então o temperamento dela, o mau humor dela, diante daquela situação, vai afetar a relação também. Então, por isso que eu falo, as pessoas nunca se conhecem quando se casam. Elas não se conhecem. Então, assim, elas vão se conhecer a partir do momento que elas têm uma convivência no dia a dia, certo? Se elas moram juntas é diferente. Então, você só conhece o outro quando você dorme com o outro e convive no dia a dia com o outro, não é? Então, aí você vê muitas mulheres falando, ou muitos homens, mas eu não conhecia aquela pessoa, eu não conhecia meu marido, eu não conhecia minha esposa. Por quê? Você não convivia. Enquanto você era um visitante, estava tudo bem. 5, 6 anos namorando, era um visitante. Mas a partir do momento que vem a conversa, que vem a dinâmica, que você consegue entender a pessoa pelo olhar, sabe? Aí você começa a conhecer. E assim, muitas vezes o silêncio é a melhor arma. Tem momentos que não dá para conversar. Tem momentos que não dá para discutir, porque a pessoa é intolerante. Então, enquanto as pessoas não se colocarem no lugar do outro diante de uma situação, a gente não vai ter paz. Então você vê um mundo. E assim, a gente vê um mundo sem paz, a gente vê os governantes sem paz, eles não têm paz. Eu fico pensando assim, como é que consegue colocar a cabeça no travesseiro se age desse jeito? Não é? Então a gente vê um mundo conturbado, um mundo que parece que está. Eu percebo assim que o mundo está em agonia, eles estão numa UTI emocional, não é? Em que as pessoas não se toleram, não se respeitam, não se amam. Não, e isso é no âmbito público e no âmbito privado. E nós estamos falando aqui do âmbito privado, mas no âmbito público a gente vê muito disso. Quando a gente liga a televisão, não é? Quando a gente entra nas redes sociais. Exatamente. Aí a gente vê assim, caramba, mas esse mundo não tem mais paz. Isso aqui nunca vai ter fim. E isso nunca vai acabar, essa falta de respeito, essa falta de humanidade, não é? Então, a gente vê assim, se a gente puder salvar uma família, salvar uma pessoa, já tá bom. Então, para isso que a gente estuda tanto. Se a gente puder salvar um cérebro, sabe? Um cérebro, já tá bom. Porque a gente não tem poder nenhum sobre isso. Sobre a decisão do outro, não é? Por mais que eu seja uma psicóloga, uma neuropsicóloga, eu não tenho poder nenhum para salvar ninguém. As pessoas é que se salvam. Porque são escolhas, não é? Você, como uma neuropsicopedagoga, também não tem como salvar ninguém. A escolha da pessoa, a escolha familiar. E só que muitas vezes as pessoas fecham a porta para o conhecimento, não é? Sim. E aí tem até um verso na Bíblia que fala assim, Cláudia,
conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você começa a conhecer o outro, e o outro te conhecer, você vai ter uma compreensão melhor do comportamento do outro. Não é? Sim. Então, assim, é muito difícil hoje você se relacionar. Porque, além disso, tem o egoísmo, não é? Tem a personalidade, sim, não é? Tem o temperamento e tem o egoísmo. O eu dentro de si, que a pessoa tem, ela não se coloca, porque a gente se casa, eu me casei para ser feliz. Não, você casou para fazer o outro feliz e o outro te fazer feliz. Então existe uma grande diferença. Se eu não te faço feliz, como é que você vai me fazer feliz? Exatamente. Faz sentido? Não faz Com sentido? certeza. Quando a gente pensa dessa forma, então assim, se você não fizer o outro feliz, como é que ele vai te fazer? Então é o bumerangue da vida, não é? Então, o que vai acontecer? Os filhos, quando você pega adolescente, quando você trata adolescente, você vê um comportamento rebelde, agressivo, aí quando você estuda esse contexto familiar, numa constelação familiar, você vê que aquilo já vem de muito tempo atrás. Não é daquele momento. Aquele adolescente, peraí, você nasceu uma tábua rasa, você vai constituindo, você vai formando a sua personalidade, você forma o seu caráter até aos 6 anos, 6, 7 anos. Aí, assim, e quando você percebe, aquele adolescente está numa idade em que ele está rebelde, não cumpre regra, aí você pergunta, como que ele está? Agora tem que consertar. Mas quando você faz um estudo de como ele foi constituído, tem a genética, claro, tem. Mas tem também o ambiente que está inserido. Exatamente, não é? A convivência, os exemplos, não é isso que a gente fala? Criança aprende por imitação, é olhando os pais, né? Os meus pequenos estão aqui, meus 3 netos estão aqui. Eu estou num momento de felicidade pura, né? Mas eles estão aqui, estão observando tudo, porque quando estão com a mãe tem um jeito de tratar, a avó tem outro jeito de tratar, mas eles estão observando tudo que o vô faz, como o vô fala, como a avó faz, como a avó fala, é bem por aí. E aí ele vai criando os seus parâmetros. Se fica só num ambiente muito tumultuado, vai se refletir lá na frente, com a namorada, com a esposa, com o colega, não é, Vilma? Temos que ter muito cuidado. Vilma, estamos entrando nos 10 minutos finais da nossa live. E eu quero... pode falar. Não, você sabe que eu estava lendo hoje, porque assim, eu sempre tenho essa parte de toda manhã eu gosto de ler. Eu leio muito na parte da manhã, tá? É meu horário para leitura. Aí, assim, eu tava lendo assim, aí eu leio a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Então eu leio a palavra. E aí eu tô lendo o livro de Provérbios. E aí eu achei um texto muito legal, que aí eu quero até te falar, e falar para as pessoas também, que fala lá que as palavras suaves são como favos de mel. Doçura para a alma e saúde para o corpo. Tá lá em Provérbios 16, 24. Então, assim, o jeito de falar no relacionamento vai fazer com que a pessoa tenha saúde mental, né? E aí, assim, o coração alegre é um bom remédio para o espírito. E o abatido adoece os ossos. E aí é onde você vê quantas mulheres doentes emocionalmente, não é? Porque tá com o coração triste, não é? Exatamente. Está com a alma triste, não é? E aí, assim, e tem dentro das famílias, Cláudia, assim, aquela pessoa que é muito briguenta, que é impaciente. E aí, ela acaba adoecendo o outro também. Uhum. E aí, assim, tudo isso eu encontrei, porque eu achei que era bem legal. E assim, ó, e não faça amizade com uma pessoa que é briguenta. Muitas vezes a moça, ela se apaixona por um cara. E o cara já é briguento. E aí diz assim que, ó, e nem antes com esse homem que se enfurece. E ela acha que ela vai conseguir melhorar aquela personalidade. Então tá lá em Provérbios isso, que você não pode já querer se relacionar com uma pessoa que é briguenta, uma pessoa que se enfurece, uma pessoa que qualquer coisa quer arrebentar, porque um dia vai chegar a sua vez, não é? Exatamente. Porque a pessoa, ela não tem controle, né? Porque assim, acaba tendo uma armadilha. E aí a gente fica pensando assim, que na verdade,
essa comunicação é onde começa tudo, não é? Então, a gente poderia, Vilma, deixar aqui como orientações que nesses momentos, claro, casamento não é só flores, não é só carinho, não é só sorriso. Nós temos, sim, momentos de discussão, momentos de se chegar a um acordo, cada um tem um gosto, mas a gente poderia dizer, então, que o primeiro passo para evitar esse desgaste, principalmente agora que estamos nessa convivência mais diária, seria no momento da discussão parar, ouvir e refletir, né? E pensar, o que eu estou fazendo de errado? Vale a pena essa discussão agora? Né? Como você disse, o silêncio em determinados momentos é o melhor remédio. Então, não dê continuidade. A gente pode dizer que é uma orientação muito assertiva, então, nesse caso, para se evitar problemas ainda maiores, né? Isso mesmo, esse respeito, esse senso moral, não é, que você tem que ter. Estou irritado? Peraí, vou sair daquele momento estressante, depois eu volto, não é? Não há necessidade de você... Porque, na verdade, assim, quanto mais você grita, quanto mais você xinga, você mais perde. Entendeu? Então, assim, eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar da nossa live. Porque, na verdade, outros vão gostar. Porque, na verdade, assim, vai ficar falando assim, puxa vida, eu grito, eu xingo, mas eu tenho razão. Quem grita, quem xinga não tem razão. Então, na verdade, você tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Porque se você não se colocar, vai haver uma violência. Vai haver. Então, na verdade, olha, a pessoa tem que aprender a ter equilíbrio. Eu acredito que, nesse momento, para que você possa viver bem, você tem que ter equilíbrio emocional, espiritual, sabe? Porque chega um momento na vida das pessoas que as pessoas se tornam muito egoístas e amantes de si mesmo. E ao se tornar amante de si mesmo, ela acha que sempre o outro tem culpa, mas ela nunca vê a parcela de culpa que ela tem. Então, o silêncio nesse momento é necessário para que, assim, vamos refletir o porquê que ele está falando assim, o porquê que ela está falando assim. Se não tem jeito, se não tem acordo, se não tem diálogo nenhum, de espécie alguma, não dá para conviver junto, então não viva junto. Sejam amigos, mas cada um vai para o seu canto, porque não há respeito. Aí, mas eu amo. Quem ama, respeita. Quem ama, cuida. Não é? Sim. Então, que a partir do momento que você tem essa falta de respeito com o outro, achando sempre que o outro está errado, a crítica, só critica, e não dá, poxa, errou, então eu vou ajudar. Errou, vou ajudar. Entendeu? Então, a gente tem que ver também os pontos positivos da outra pessoa. Mas a gente só vê o lado negativo. Então, vale a pena viver junto, não é? Então, se você só vê o lado negativo e você acha que a pessoa vai te agredir diante daquela situação, porque a pessoa não tem entendimento, então a melhor coisa é cada um ficar pro seu lado, certo? Então, assim, as pessoas têm que aprender a ter um olhar diferenciado para si, não é? Para poder se colocar no outro lugar. Senão, a pessoa não vive. E aprender a perdoar, né? Porque se a gente não perdoa, até que ponto eu posso perdoar? Eu acho que mulher nenhuma tem que apanhar. Mulher nenhuma tem que ser morta. Homem nenhum tem que ser humilhado. Então, eu acho que é recíproco para cada um. Embora haja mais mulheres agredidas do que homens agredidos. Mas, assim, nenhum dos dois tem que sofrer. Porque Deus não criou homem e mulher para sofrer. Ele criou homem e mulher para se unir. Homem e mulher, tornando-se uma... Então, eu acredito que assim, na verdade, eu acredito que se as pessoas tivessem mais amor um pelos outros, nós não viveríamos nesse caos emocional que a gente está vivendo hoje. Com certeza, é verdade. E lembrar também, né, nos momentos aí, evitar a discussão na frente das crianças, dos adolescentes, para que isso não tenha prosseguimento no futuro dessas crianças, né? E realmente a questão do respeito, né? Parar, respirar, pensar e deixa para depois, com mais calma, com a cabeça fresca, para, se for preciso, voltar numa discussão. Vilma, muito obrigada mais uma vez de estar aqui comigo. É sempre muito bom da gente conversar, né? As nossas lives mudou, agora vão ser
nas terças-feiras, né, que nós vamos fazer, só hoje, que foi para quinta-feira, por questões aí de trabalho, de correria, não deu para fazer na terça, mas geralmente nós vamos fazer de terça-feira às 17 horas, né? Ai, obrigada, Deise, você é um amor mais uma vez aqui com a gente. Quero agradecer a todos que entraram aqui na live, que participaram, que escutaram um pouquinho, né, daquilo que a gente tem para passar, um pouquinho do nosso conhecimento, porque a gente também não sabe tudo, né? Agradeço de coração por vocês estarem com a gente, nos incentivando a fazer as lives e levar as informações para todo mundo. Não é mesmo, Vilma? Com certeza, a gente está aqui para ajudar o próximo, não é? Então, é a nossa missão, né? Exatamente. Então, vamos ajudar o próximo e que as pessoas reflitam sobre tudo isso que a gente falou. Que, na verdade, a gente tem que aprender a amar o próximo, né? Amar, como Jesus falou, amar o outro como ele nos amou. Então, acredito que o mundo tem que ser assim. E a família tem que ser unida. Principalmente no momento que nós estamos vivenciando. Um tem que amar o outro, amar o vô, amar a avó, sabe? Falar com carinho, sabe? As palavras corteses, elas mudam a vida. Então, vamos ter uma mudança. Talvez essa quarentena, tudo isso que veio para nosso planeta seja um divisor de águas para uma reflexão e saber que cada ser humano tem o seu valor, né, Cláudia? E um crescimento, né? Uma evolução. Mais uma vez, Vilma, obrigada. Beijos, beijo a todos que estiveram aqui com a gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.